Cuidados com a energia elétrica. A energia elétrica é muito importante no cotidiano das pessoas. No entanto, em situações, a energia elétrica pode apresentar perigo e riscos de graves acidentes, como incêndios e choques elétricos. Veja a seguir alguns cuidados que devemos ter ao utilizarmos a energia elétrica. Então, crianças, vocês podem observar que tem várias situações e que temos que ter muito cuidado. Olha, soltar pipas em locais distantes de fios da rede elétrica. Então, vocês podem observar que eles estão soltando pipa em um lugar aberto, onde não passa a eletricidade. Então, assim, ele está seguro. Vocês estão observando, né, que as crianças estão seguras. Sempre desligar o registro do chuveiro antes de alterar a posição do botão da temperatura da água. O fio terra do chuveiro e de outros equipamentos deve estar devidamente conectado. Ele evita que a corrente elétrica seja conduzida através do nosso corpo. Então, crianças, porque assim, muitas pessoas tá tomando banho e tá lá alterando a temperatura do chuveiro. Isso é muito perigoso, porque pode tomar um choque, né, criança? Então, tem que ter os devidos cuidados, porque isso pode até custar a nossa vida. Não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada, como benjamins, também conhecido como T. Então, aqui vocês podem observar que tem 3 aparelhos, né, elétricos, né, mas que cada um está conectado à sua tomada. Não tocar os fios desencapados. Emendas de fios elétricos devem ser feitas com fitas isolantes por um eletricista. Então, vocês podem observar aqui que aqui tem uma emenda, né? Vocês podem observar e tá com uma fita isolante. Sempre desligar a chave geral da energia antes de realizar qualquer tipo de manutenção elétrica no local. E não colocar o dedo ou outros objetos nas tomadas. Utilizar protetores em tomadas. Crianças, essas situações, como trocar a temperatura da água, trocar uma lâmpada, ou reparar ao fio, né? Isso tem que ser feito por um adulto, né, crianças? E sempre atentos, né, crianças? Nunca brincar com tomada, colocar algo dentro da tomada. Isso acontece mais com criança pequena, né? Criança pequena já é mais curiosa. Mas, de qualquer maneira, né, crianças? Tem que tomar os devidos cuidados, porque isso é muito sério, né? Pode ocasionar diversos acidentes, como, por exemplo, né, até perder a vida com choque elétrico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui na próxima página está falando sobre gatos na energia elétrica, né, que é um tipo de ligação perigosa, né, que você acaba pegando a energia de terceiros, que é uma coisa errada que muitas pessoas fazem. Nós não devemos julgar o porquê fazem, né, mas isso não é certo fazer, né, que acaba prejudicando pessoas, né, e até pode sobrecarregar a energia, que ocasiona diversos curtos-circuitos, incêndios. Então, assim, não está só prejudicando economicamente, né, a distribuição elétrica, mas também pode colocar fogo na casa das pessoas. Então, isso é muito sério, essa questão dos gatos na rede elétrica, tá bom, crianças? E aqui também tem uma dica, né? Ligar ou desligar aparelhos elétricos sempre com as mãos secas. Na próxima página, leia as frases abaixo sobre os cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Escreva V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Ao manusear equipamentos elétricos, devemos usar calçados e pisar em chão seco? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Tá fácil essa daí, né, crianças? Para retirar plugs das tomadas, devemos puxá-los pelo fio? Nós podemos, criança? Pegar o fio assim, vai puxando de qualquer jeito?
Verdadeiro ou falso? Podemos deixar os aparelhos ligados à tomada para limpá-los? Podemos fazer isso? Limpar os aparelhos elétricos ligados? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Devemos desligar a chave geral ao trocar uma lâmpada ou realizar um pequeno reparo em uma tomada? O que vocês acham, crianças? Tá fácil essa também, né? Será que podemos trocar a lâmpada com a chave ligada? O que vai acontecer se a gente fazer algo, algum reparo e tiver a chave ligada? O que acontece? Essa aí todo mundo sabe, né, crianças? 2. Observe as ilustrações a seguir. Então, vocês vão verificar, né? Aqui tem uma maneira e aqui tem outra maneira. Assinale a situação que apresenta o uso correto das tomadas elétricas. Criança, qual situação que está correta? É essa que cada um com a sua tomada ou essa aqui que tem uma tomada e tá todo mundo ligando tudo junto? Qual que é a correta? E a última, B. Cite os riscos relacionados ao uso incorreto das tomadas, apresentando em uma das situações acima. O que pode acontecer com vários fios ligados ao mesmo tempo, crianças? Com várias voltagens, tudo junto e misturado. O que pode acontecer? Lembrando o seguinte, que são várias voltagens, tudo junto, crianças. O que acontece? Então, vocês vão escrever aí na letra B, por favor. Na página 193, nós vamos falar sobre o desperdício de energia elétrica. Então, vocês vão observar no gráfico. O gráfico a seguir mostra o consumo de energia elétrica pela população brasileira ao longo dos anos. Então, o gráfico é de 1970 até 2015. E vocês podem observar, né, conforme a população vai crescendo, né, o consumo vai aumentando. Crianças, o gráfico acima mostra que o consumo de energia elétrica vem aumentando ao longo dos anos em nosso país. Isso ocorre principalmente em razão do aumento da população e do uso de equipamentos elétricos. Ou seja, crianças, conforme a população vai crescendo, as pessoas vão consumindo também mais equipamentos, né? E com isso vai gerando um maior aumento no consumo, né, criança? Não tanto de consumos elétricos, né? Nós vamos gastando energia, como também nós vamos comprando. A geração de energia elétrica nas usinas pode causar diversos prejuízos ao ambiente, como emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, como vocês estão observando, alagamento de grandes áreas de população de lixo tóxico. Assim, quando a demanda de energia elétrica aumenta, os prejuízos ao ambiente também aumentam. Por esse motivo, é necessário que a energia elétrica seja consumida de maneira consciente. É preciso também investir em pesquisas que buscam desenvolver alternativas para a geração de energia elétrica, como a biogás. Biogás é uma mistura de gases formada pela decomposição da matéria orgânica. Essa mistura pode ser utilizada em usinas termoelétricas para a geração de energia elétrica, substituindo combustíveis e fósseis como carvão, que é muito tóxico à natureza, né? Muito tóxico ao ambiente, e isso vai gerando problemas ambientais. Além dos danos ambientais, o consumo excessivo de energia elétrica pode resultar em crises energéticas, prejudicando o fornecimento de energia elétrica à população. Nesses casos, muitas residências podem ficar sem acesso à energia elétrica, causando transtorno e dificultando a realização de diversas atividades diárias. Crianças, eu posso citar, no caso, quando a cidade fica muito cheia, muitos turistas utilizam os aparelhos, ligando tudo ao mesmo tempo. Eu não sei no bairro de vocês, mas aqui acontece muito onde eu moro, acaba a luz. Geralmente nessa época onde a cidade está muito cheia, acontece isso. Acaba, né, faltando energia no meu bairro.
Isso é devido ao número de pessoas que estão utilizando energia, né? Muita gente utilizando da mesma maneira, como a internet também, né, crianças? Vocês podem observar que agora que todo mundo está em casa, todo mundo está utilizando a internet, então assim, a internet já não está tão boa como era antes, pelo menos aqui, né? Aqui não está tão bom como antes, mas é porque devido muita gente está utilizando, né, ao mesmo tempo, evitando o desperdício de energia elétrica. Então nós vamos verificar algumas medidas que podemos ter, né, em nossas casas, que podemos ter em nossas vidas para que tenha essa diminuição, né, da energia elétrica e com isso o ambiente ganha muito com isso, tá bom? Então vamos ver quais são as medidas que devemos ter. Não tome banho demorado, desligue o chuveiro para se ensaboar, mantenha a chave da temperatura do chuveiro na posição adequada à estação do ano. Abra a porta da geladeira apenas quando for necessário, evite colocar alimentos quentes na geladeira, mantenha apagadas as lâmpadas elétricas de ambientes que não estão sendo ocupados, utilize lâmpadas elétricas fluorescentes por LED, aproveite ao máximo a luz solar para iluminar os ambientes durante o dia. Desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo utilizados. Desconecte os aparelhos da tomada, evitando deixá-los em função stand-by, que é aquela função, crianças, onde você desliga e fica aquela luzinha acesa. Essa é a função stand-by. Acumule o máximo de roupas para lavar de uma vez só. Então, crianças, essas são umas pequenas, né, pequenas medidas que podemos fazer nas nossas casas, né, e que podemos ajudar, né, o meio ambiente e a não ficar tão devastado, né, porque nós observamos, né, quanto mais utilizamos energia elétrica, mais o ambiente é afetado. Então, que possamos ter rotinas, criar essas rotinas para as nossas vidas, né, e ajudar o meio ambiente. Na página 197, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o selo Procel, de economia de energia. Responda as perguntas a seguir. O que é Procel? Então, crianças, vocês vão fazer uma pesquisa no celular de vocês. O que significa esse selo? Que vocês podem verificar quando vocês vão comprar aparelhos eletrônicos, né? Normalmente, né, comprar uma geladeira, um micro-ondas, né? Nós observamos, né, esse selinho. O que significa esse selo? Então, vocês vão pesquisar e vai informar para o professor o que significa esse selo, ok? 2. As imagens a seguir mostram algumas atitudes que ajudam a evitar o desperdício de energia elétrica em uma residência. Ligue cada imagem à descrição adequada. Abra as cortinas para aproveitar a luz natural na iluminação dos ambientes. Então tá fácil, né? Desligue os aparelhos eletrônicos quando ninguém estiver usando. Evite deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo. Então esse está muito fácil. Eu sei que todos vão fazer e acertar, não é verdade? Agora na página 198, leia o texto abaixo. Desde 2015, as contas de energia elétrica no Brasil apresentam uma sinalização extras, as chamadas bandeiras tarifárias. Essas bandeiras são 3 cores que indicam as tarifas cobradas pelo uso de energia. São essas aqui, crianças: a bandeira verde, que não tem acréscimo, a bandeira amarela, que tem acréscimo de 15 milésimos para quilowatts-hora, e também tem a bandeira vermelha, que é 40 milésimos a 60 milésimos nível 2 por quilowatts-hora de consumo. Agora a letra A. Suponhando que a família consome em média 500 kWh, qual será o valor excedente pago em reais para os mesmos consumos no mês sinalizado bandeira amarela e o mês sinalizado em bandeira vermelha? Vocês vão efetuar os cálculos.
Como é que vocês vão fazer? Então, vocês vão multiplicar. Bandeira amarela é referente a quantos, crianças? Aqui, olha. Vocês vão multiplicar 500 vezes esse valor, 0,015. E vocês vão verificar quanto que vai ser na bandeira amarela. E na vermelha, vocês vão ter que fazer dois cálculos, não é verdade? Que vai ser 500 vezes 0,40 ou 500 vezes 0,060, tá bom, crianças? Isso aqui, crianças, vocês lembram que isso aqui, ó, é em milésimos, tá? Porque tem 3 números depois da vírgula. Vocês multiplicando, vocês vão saber os valores, ok, crianças? O que o consumidor pode fazer para que não haja alteração no valor da conta de luz, em caso de mudanças da bandeira tarifária da amarela para a vermelha? O que podemos fazer para não ter alteração, crianças? Porque assim, vocês podem observar, se teve alteração, porque teve mais consumo, não é verdade? Então, o que podemos fazer para não ter essa alteração de valores? Para não ter alteração das bandeiras também, o que podemos fazer? E a última, a energia elétrica no Brasil é gerada principalmente em usinas hidrelétricas. Desembaralhe as letras e descubra o principal tipo de usina que é acionada em caso de redução da geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as letras referente às setas, tá bom? Vocês colocando, vocês vão descobrir que usina elétrica é essa. Crianças, hoje nós estudamos português, né, texto e interpretação e também ciências. O que vocês tiverem dificuldade, né, não estiverem entendendo, vocês vão falando comigo que eu vou ajudando vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.